E eu quero dizer para você, você é mais do que bem-aventurado de estar aqui nessa manhã. Amém? Todos acharam aí? Diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel. E porque... Todos acharam, irmãos? Está no telão? Deixa eu até ler aqui no telão. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Eu vou orar agora por essa palavra. E eu queria dizer para você que eu passei mal quando eu estava preparando essa palavra. Eu passei mal. Eu não tenho dificuldade de estar aqui em cima do púlpito e de tremer, de ficar, porque eu creio que nós somos apenas barro, nós somos apenas vaso. E quando a gente vem aqui, a gente já vem com o peso, já vem com a responsabilidade. Mas o Senhor falou comigo de tal maneira com esta palavra, que eu vivi uma cena com essa palavra, e eu passei mal. Vou falar a verdade para vocês, hoje eu acordei passando mal. E eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus, o mesmo que falou comigo, ele possa falar com você nessa manhã. Que a gente tenha o peso da responsabilidade do Deus que nós servimos e da palavra que nós temos. Pastor Vanderlei já começou pregando, Carol começou pregando, e então fique atento, não converse, não saia do seu lugar, a não ser que seja necessário você ir no banheiro, mas, irmão, receba a palavra de Deus dessa manhã. Amém? O tema desta palavra, nesta manhã, que o Senhor me deu, é: prepara para encontrar comigo. Prepara para encontrar comigo. Ele, a igreja, é eu e somos todos vocês que estão aqui. Então, nessa manhã, o recado de Deus, nesta manhã, para mim e para você, Carol, prepara para encontrar comigo. Comigo. Que hora, Carol? Que hora, Yasmin? Que hora, Júlia? Não sabemos. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, pelo teu Espírito Santo que está aqui, Senhor, eu estou com tremor, com temor, mas estou aqui diante de ti, Pai. Eu me esvazio totalmente de mim nesta manhã. Eu me esvazio. Espírito Santo de Deus, venha tomar minha mente, meu coração. Ah, Senhor, meu fôlego de vida. Que a tua palavra, que já foi ministrada aqui, Pai. Senhor, que cada um que foi convidado, o Senhor disse que o Senhor desejou estar aqui nessa manhã, ceando com a tua igreja. Então, Pai, ninguém veio aqui por um acaso. Ninguém faz nada por acaso, se não for pelo Senhor. Então, Deus, eu estou aqui diante de ti. Santifica-me. Santifica a tua palavra no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Pode se assentar, amém? Aleluias. Prepara-te para encontrar com teu Deus.
Queria fazer uma pergunta nessa manhã. Não precisa levantar a mão, mas olha para dentro de você nessa manhã, como filho de Deus, como escolhido de Deus, como chamado por Ele. Você está preparado? Estamos preparados para encontrar com Ele? Talvez alguém aqui nesta manhã vai dizer, o Isaías até confirmou aqui, dizendo que ele está esperando o arrebatamento. Nós sabemos que esse arrebatamento vai acontecer. Jesus virá nas nuvens e todo olho o verá. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Isso é certo. Certo, certo, certo. Mas é uma coisa que a igreja já não acredita mais. Porque faz tantos anos que Ele disse que voltaria. E você diz até hoje Ele não voltou. Então eu vou viver tranquilo, vou viver, sabe, porque, foi falado, mas isso aí não vai acontecer. Estou falando com cristão, não estou falando com ímpio. Mas tem uma coisa certa, que Ele vai voltar a qualquer momento, para todos nós aqui. Seja jovem, seja criança, seja idosos. O pai da Adelina estava internado essa semana. Essa semana não, faz 15 dias que ele está no hospital, ele e a Lucimar. E ninguém acreditava que ele voltaria para casa. Ninguém acreditava que aquele homem, porque ele estava praticamente morto no hospital. Não abria os olhos, não fechava a boca, não se mexia. Estava lá, esperando, como diz, a boa hora. Mas, de repente, o médico chegou e disse para Adelina, seu pai está de alta. Ele foi para casa. Quando ele chegou lá, já estou entrando na palavra. Quando ele chegou lá, a Batian sacudiu ele assim, sacudiu e falou, acorda, você já dormiu demais no hospital, abre esse olho, fala comigo. Mas nem um sinal. Mas de repente, e ela falando no ouvido dele, ele abriu os olhos e ele falou. Então eu quero dizer para você que Deus é real. E nós vamos encontrar com Ele a qualquer momento. Ou num acidente de um carro, ou numa enfermidade, ou num infarto fulminante. Tem milhões, a morte será apenas uma desculpa. Não aconteceu isso. Chegou a sua senha. Você vai encontrar comigo, diz o Senhor. E aqui, em Amós, capítulo 4, o profeta Amós foi levantado por Deus para alertar um povo que estava distante espiritualmente. Amós, profeta Amós, ele foi levantado por Deus para alertar o povo que estava distante espiritualmente. Estava distante. Israel tinha uma religião, mas não tinha compromisso com Deus. Nesses dias,
tão difícil, como a Carol falou aqui no púlpito, em que o desânimo, doença, problemas para todos os lados, tem levado a igreja num desânimo espiritual. Perdemos a vontade de vir na igreja, mas perdemos a vontade de estar na presença de Deus, que é muito mais pior do que perder a vontade de vir na igreja. Porque aqui na igreja nós somos renovados, ouvimos a palavra, adoramos o Senhor, mas tem que haver um esforço de cada um de nós. Mas estar fria, ausente de Deus, é pior do que todas as coisas. E aqui o profeta Amós, ele se levanta, porque Deus diz: o meu povo está distante espiritualmente. Eles são religiosos. Porque o religioso, ele não tem compromisso com Deus. Não tem. Uma pessoa que adora a Deus, ele adora em todos os lugares. Ele tem necessidade. A presença de Deus é tudo. Seja na dor, na alegria, na tristeza, nas provas, na doença, a presença de Deus é que sustenta. Então, quando você é religioso, você cumpre regras. Quem aqui já foi religioso e cumpria regras? E quando a gente cumpre regras, a gente diz: já fiz a minha obrigação. Já fiz a minha obrigação. Hoje eu estou livre. Já fiz a minha obrigação. Isso é ser religioso. E mesmo depois de tantos avisos, o povo continuava vivendo da mesma forma. Deus levanta Amós, ele prega a palavra, ele fala, mas o povo continua do mesmo jeito. A Patrícia, a diaconisa Patrícia, estava pregando aqui na quinta-feira, e ela pregou a mesma palavra, não no livro de Amós, porque Deus, ele fala a mesma coisa, mas de várias maneiras. E ela estava pregando aqui sobre a volta de Jesus. E eu disse para ela: Patrícia, como que eu vou pregar no domingo? Você pregou tudo que eu ia pregar. Mas o Senhor, ele fala: por que você ouve sempre as mesmas mensagens? Por que nós ouvimos sempre as mesmas coisas? Se eu convidar alguém lá de São Paulo, do outro lado, e ele vir aqui, ele não vai pregar nada oculto que a gente não saiba. Ele vai pregar o que já está escrito aqui. Talvez muitos pregam aqui, tem uma revelação diferente da palavra, porque não é ele, é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não somos nada, nós somos incapacitados. E o Espírito Santo, ele trabalha, ele fala, ele orienta, ele comunica. O Espírito Santo é o nosso fôlego, é a nossa razão de nós ainda estar de pé aqui. E aqui diz que depois de tanto ser falado e pregado, eles continuavam da mesma maneira. Será que é diferente conosco hoje, igreja? Será que é diferente conosco hoje? O Senhor tem usado a sua palavra, o Espírito Santo tem falado, pregadores têm pregado,
Lutas têm falado conosco. Ei, você sabia que luta fala? Ah, não sabia? Pois fala. Às vezes é necessário Deus nos colocar numa cama para a gente valorizar a saúde e saber que um médico, com todo o seu estudo, com todos os seus diplomas, com todo o seu conhecimento, mas se não for a mão de Deus, a graça, a misericórdia de Deus, ele não pode fazer nada. E muitas vezes nós temos que passar por uma depressão para saber o que é uma depressão e ajudar alguém. Muitas vezes você tem que passar por uma decepção para você aprender o que é perdão, para você poder perdoar alguém. Às vezes nós temos que perder tudo para que o Senhor venha dizer: ei, me dá a tua mão, eu te levanto, não fica postrado, eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu estou contigo. Isso que aconteceu com você é para você aprender que a sua arrogância não adianta nada diante de mim. E você vai aprender o que é ser manso, o que é ser humilde. E quantas vezes nós estamos aqui, anos e anos e anos e anos, passa dia, semana, mês, anos, e nós continuamos na mesma coisa. Aleluias. Então Deus libera uma palavra. E a palavra que Deus libera é: prepara para encontrar comigo antes do juízo. Ei, é para mim e para você. Prepara para encontrar comigo antes do juízo. É muito pesado, igreja. Prepara para encontrar comigo antes do juízo. Porque todos vão comparecer diante do juízo de Deus. Todos vão ter que comparecer diante do juiz. E aquele dia não vai ter desculpa. Ah, Senhor, eu não sabia. Deus envia alerta antes da correção. Deus envia oportunidades de arrependimento. Por que que a gente ouve tanto e não muda? Não tem arrependimento? Por que que nós não nos arrependemos? Continuamos ouvindo e praticando as mesmas coisas. Parece que Deus está surdo, está mudo, está lá do outro lado. Você consegue andar na rua? Presta atenção. Você consegue andar na rua e esconder do céu? Quem aqui? Só se você colocar um guarda-chuva. O guarda-chuva vai tapar o céu. Você vai perder de ver o céu azul. Você vai perder de ver a chuva. Você vai perder de ver o céu nublado. Você vai perder de ver o sol nascendo de novo. Porque se você armar um guarda-chuva e você olhar para cima, o que você vai ver? Um guarda-chuva. Tentando esconder debaixo de um guarda-chuva. Mas se você sair na rua, nós estamos escondendo. Olhe para cima. Vocês estão vendo o céu? Estou vendo um teto. Mas estou vendo uma cruz aqui. Então, irmãos,
Deus levantou profeta para despertar Israel. Deus continua falando através do Espírito Santo, da palavra, das pregações, das lutas. Sabe por quê? Fale para o teu irmão, sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Ezequiel diz assim, Ezequiel não precisa abrir, Ezequiel 33:11 diz assim: Deus não tem prazer na morte do ímpio. Sabe por que ele está falando a mesma coisa todos os dias? Toda ceia a mesma palavra? Porque ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem. Ah, pastora, mas aqui não tem ímpio. Você sabe quem que é ímpio? Quem não conhece a Deus. E conhecer a Deus não é estar sentado numa cadeira, não é levantar a mão, não é conhecer a Deus. É viver uma vida de intimidade com Deus. E intimidade com Deus não é você ler a Bíblia o dia inteiro. Não é você ter 500, 600 livros, ter Bíblias de todos os tipos na tua casa. Não é você passar o dia cantando, ajoelhado. Intimidade com Deus. É nós ter um relacionamento com Deus. É a gente estar constante, sabendo a obra de Jesus na cruz do Calvário, que nós somos já liberto, curado e transformado. E nesse mundo teremos aflições, teremos lutas, decepções, mas nós estamos com Deus. Isso é intimidade com Deus. Mateus 24:44 diz assim: estais vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir na hora em que não penseis. Ei, que horas que ele vai vir para mim? Como eu gostaria de saber. Que hora que ele vai vir para você? Você que está aqui nessa manhã. Não, pastora. Eu sou cheio de saúde. Eu nunca fui no médico, eu não tenho uma enfermidade. Eu faço academia. Olha, eu tenho, sabe, eu como verdura, eu, sabe, como picanha, eu, sabe, tenho uma saúde que, olha, eu vou durar até 104 anos, 105 anos. Tem certeza? Tem certeza? Você tem certeza que você vai encontrar com Deus com 100 anos? Tem gente encontrando com 3 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Tem gente todos os dias indo embora. Ele vai vir na hora que nós não pensamos. Noé preparou a arca antes da chuva. Noé preparou a arca antes de chover. Ele creu, ele acreditou no que Deus disse. Ele não creu na capacidade dele, que seria impossível construir essa arca. Mas Deus disse: Noé, constrói uma arca porque vai chover. Ele acreditou. Elias, aleluias. Elias preparou o altar antes do fogo. Elias não quis provar e dizer: olha, eu sou mais eu. É o que mais tem hoje. Eu sou mais eu. Eu sou o dono da verdade. Eu tenho isso, eu sou isso.
Deixa eu provar para os profetas de Baal que eu vou só pedir para Deus mandar fogo e o fogo vai vir. Quantos de nós queremos provar para alguém? Eu tenho Deus. Você vai para o inferno porque você não tem Deus. Mas eu vou. Porque eu estou na igreja todos os dias. Porque, olha, eu sou crente. Até debaixo de água. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Elias consertou o altar. Elias, ele reparou o altar. Precisamos de arrependimento. Precisamos consertar o nosso altar. Para depois o fogo vir. Não adianta dizer, Deus, o Senhor não está me vendo. O Senhor não faz nada por mim, onde o Senhor está? Ei, eu não posso mandar fogo. O seu altar está quebrado. O seu altar não tem sacrifício. Ele consertou o altar. Ele colocou o sacrifício. Ele colocou ali, cortou a carne, colocou. E depois, a água, não tinha chuva. Quanto valia uma gota de água naquela época? E ele tem que achar 12 talhas de água e despejar ali. E o fogo veio, quando estava tudo preparado, o fogo veio e lambeu a pedra, e lambeu a terra, queimou tudo que estava ali. Porque agora sim, estava preparado. Esse é o perigo dele ter chamado a Deus naquele momento e não acontecer nada. E ele ser apedrejado pelos profetas de Baal. Porque os profetas de Baal se rasgaram, gritaram, imploraram. E não aconteceu nada. Não acontece nada na vida do cristão se nós não tiver uma vida com Deus. Não acontece. Aceitar Jesus simplesmente por uma emoção, por um apelo na igreja. Batizar simplesmente porque vai ter um batismo. E o batismo fala na Bíblia, está na Bíblia. Mas eu não dar continuidade. Eu não estiver conectado com esta palavra. Não vai ter valor. E vai chegar a hora que eu vou encontrar com Deus. Eu vou ler só rapidinho aqui, porque eu não quero atrasar por causa da ceia. Só vou ler, abra aí, Mateus. Está dando para entender, igreja? Mateus 24. Aleluia, Jesus. Mateus 24, versículo 32. Vou ler bem rapidinho. Diz assim: exortação à vigilância. Aprendei, versículo 32. 24, versículo 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenro e brotam folha, sabei que está próximo. Igualmente, quando vires todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade, eu vos digo que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe,
nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. 44. Por isso estai vós preparado também, porque o Filho do Homem há de vir a que não penseis. Agora muda mais um pouquinho para frente aí. Aleluias. Capítulo 26. Capítulo 26, versículo 20. Eu estou só lendo, irmão, porque a leitura já dá para entender suficiente. E chegado à tarde, sentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: em verdade eu vos digo, que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo, disse: o que põe comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem for traído. Bom seria que esse homem não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu disseste, você está falando. E quando comia, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, disse: dizei, bebei deles todo, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muito, para a remissão dos pecados. E digo que, desde agora, não bebereis esse fruto da vida, até aquele dia em que beba novo conosco no reino do Pai. Você imagina Jesus preparar uma mesa, convidar os seus discípulos, aqueles que foi ensinado, aqueles que aprenderam, aqueles que viram milagres, viram seus sermões, viram falando do seu reino. E Jesus prepara uma mesa. E como ele se sentia naquele momento, sabendo que naquela mesa tinha traição. Você consegue imaginar, irmãos? Você consegue imaginar? Você consegue imaginar quando uma pessoa te abraça, te beija, e por detrás de você, ela quer que você morra? Isso dói ou não dói? Dói. E nós corremos esse risco. Ele disse que essa mesa aqui é para ter conserto. Essa mesa aqui é para ter arrependimento. Porque nós vamos encontrar com Ele em juízo. Por isso, igreja, que vale a pena renunciar a tudo. Enquanto o conjunto sobe aqui,
para encerrar o último versículo, diz, em 1 João 2,25, disse: esta é a promessa que ele fez, a vida eterna. Quem aqui merece a vida eterna? Levante a mão. Quem aqui merece a vida eterna? Quem aqui é pecador? Levante a mão. Mesmo sendo pobre e pecador, Deus te ama. E Ele diz aqui, que a promessa que Ele fez é a vida eterna. Quando o Senhor me deu essa mensagem, eu estava lendo lá em Apocalipse, que diz que que um dia nós vamos participar da ceia com Ele. E que dia será esse? Hoje, eu posso ter mágoa e pegar desse pão. Hoje eu posso odiar o meu irmão e pegar desse pão. Hoje eu posso ter uma vida miserável e pegar desse pão. Porque ninguém vai tirar o pão da sua mão, nem o cálice da sua mão. Porque a palavra já está aqui. E dizendo, examinai-vos. Examine a si mesmo. Eu não posso examinar você. Eu não posso dizer, Aline, você não pega o cálice porque você está em pecado. O Senhor Jesus, Ele está presente. Ele sabe. Mas naquele dia, nós não vamos nem chegar perto dele. Se nós não, hoje, nós precisamos nos preparar para cear aqui. Porque lá em cima, só os lavados e remidos. Lá não tem engano, lá não tem falsidade, lá não tem mentira, lá é cara limpa. Encerro contando algo que o Senhor, cheguei em casa e o Senhor falou muito comigo. Semana passada, eu estava na minha casa e eu recebi um telefonema dizendo assim para mim: pastora, dá para a senhora vir na minha casa agora? O que a senhora está fazendo? Eu falei assim, nada de importante. Dá para a senhora vir na minha casa agora? Eu falei, dá. Aí falaram para mim, eu vou mandar um motorista na sua porta te pegar. Eu falei, tá bom. Na minha cabeça, era uma pessoa necessitada, uma pessoa que estava precisando de um abraço, uma pessoa que estava precisando de mim naquela hora. Então, o que eu fiz? Eu abri o meu guarda-roupa, peguei a primeira roupa que eu encontrei, que não precisava passar, e já fui ali colocando a roupa, peguei um chinelo, novo que eu tenho, mas chinelo, e catei a bolsa, pentei o cabelo e saí correndo. Passou alguns minutos, o motorista estava na minha porta. E eu fui, já fui até orando. E quando eu cheguei no local, a pessoa disse para mim, nós vamos tomar um café. Aí eu falei, essa pessoa quer tomar café porque está precisando desabafar, está precisando chorar. Eu falei, amém, estou aqui. Saímos. Quando chegamos num certo lugar, eu disse assim, vamos nessa lanchonete, vamos no café com bobagem aqui, dá para ter uma mesinha secreta lá, dá para a gente subir lá em cima e dá para a gente conversar sossegado, sem ninguém ver. Ah, depois nós vamos. Aí o carro foi até uma altura, parou na frente de uma loja que eu jamais colocaria os pés dentro daquela loja. Eu não sou digna nem de passar perto daquela loja. Vocês imaginam uma loja de luxo, que os vendedores parece que é dono da loja, de tão chique que é. Quando eu cheguei na porta da loja, falou, vamos entrar. Eu falei, mas nem morta eu entro aqui. Imagina eu de chinelo,
do jeito que eu tô. Eu vim aqui para te atender. Eu não vim para vir em loja. E jamais eu entraria. A dona da loja, naquele luxo, que as minhas pernas tremeu, ela já veio. Eu falei assim, meu Deus, tomara que ela fale, que ela pense que eu sou empregada. E eu tremia, irmãos, eu tremia. Aí veio a dona da loja, veio as vendedoras, e ela disse, você vai entender no reino espiritual. Escolhe o que você quiser. A vendedora começou a trazer, quando eu olhava os preços, eu dizia, o sangue de Jesus tem poder. Eu jamais daria. Sabe? Eu falei, eu não sou digna nem de entrar nessa loja, quanto mais de pôr uma roupa dessa loja. Aí vinha a vendedora. Olha, isso aqui combina, vinha isso aqui, encher um balcão de roupa, e eu dizia assim, misericórdia, eu não posso nem pôr essa roupa, se eu pôr eu não ando com ela. E todo mundo ali, a vendedora foi lá, pegou o café, trouxe, toma um cafezinho. Aí vai a irmã abençoada e diz assim, essa é a minha pastora, encheu a boca. E eu falei, eu vou matar ela quando sair daqui. E eu ganhei muitos presentes, que eu não era digna. Nem de pôr aquelas, nem de entrar na loja. Quanto mais colocar as roupas que tinha dentro daquela loja. Agora eu quero falar para você. Presta bem atenção. O que eu vou falar agora nesse momento tem muito mais peso do que isso que eu estou falando aqui. Quando eu cheguei em casa, e eu comecei a mostrar para a Ana as roupas, eu falei, Ana, eu escolhi a mais simples, porque as que tinha lá, eu ia sentir igual Davi com a farda. Mas a mais simples era muito cara, que eu nem passaria perto. E eu sentei na minha cama e comecei a agradecer a Deus. Falei, Senhor, eu sou aquela menininha que tinha um vestidinho para ir na mesa, para ir na missa todos os domingos. Eu era aquela menininha que sonhava de chegar domingo para me pôr o meu vestidinho para ir na mesa. E hoje, olha o que o Senhor fez comigo. O que o Senhor faz comigo. Eu não compro roupa. Eu não tenho vergonha de dizer não. Eu não compro roupa, eu não compro sapato. Tudo que eu tenho é Deus que me deu. E Deus usa alguém para dar. Eu não peço. E o Senhor falou assim para mim. Dizer para você hoje, nesta manhã, antes de você tomar a ceia. Ei, você não é digno do sacrifício de Jesus. Eu não sou digna. Eu não era digna nem de entrar na porta daquela loja. Nós não era digno do sacrifício de Jesus. Nós era pobre, miserável, nu, pecador. Mas Ele está te pegando pela mão, dizendo, eu te perdoo, eu te lavo, eu te purifico, ainda que você se sinta pequeno, mas para mim, eu te honro, e eu quero você comigo, eu vou te levar para um lugar que você não sabe como será, você não sabe como será este lugar. Assim como eu entrei naquela loja, começaram a jogar roupa ali, eu dizia, meu Deus do céu, para, pelo amor de Deus, eu não consigo, essa roupa não é para mim, essa roupa é luxo demais. Mas alguém me honrou. O Senhor quer te honrar, igreja. Ei, você ouviu? O Senhor quer te honrar. O Senhor não quer saber se você está com chinelo, se você tem cabelo, se você não tem cabelo. O Senhor não quer saber a sua cor. O Senhor não quer saber o teu crachá.
O Senhor não quer saber quem você é. Ele quer te levar para o céu. Mas para isso, vai ter que passar por Ele. Fica de pé. Deus quer te honrar. Quem era você? Você sabe onde Ele vai te levar? Aqui, ó. Esta é a promessa que eu fiz. A vida eterna. É isso que Ele tem para você. É isso que Ele tem para mim. Agora eu te pergunto, vale a pena? Vale a pena? Vale a pena passar luta, sofrimento, passar momentos difíceis? Vale a pena. Vale a pena para você entrar nessa loja. Vale a pena você ser recebido nesse céu e contemplar tudo que tem lá. E você dizer, eu não sou digno de estar aqui. Eu fui lá na terra miserável. Eu fui pecador. Eu fui rejeitado. Mas eu estou aqui hoje. Vai valer a pena, Senhor. Vai valer a pena. Mas eu quero que você saia com esta palavra. Prepara para você encontrar comigo. Grava no seu ouvido nesta manhã. Prepara para você encontrar comigo. E uns levantarão para a vergonha eterna. Outros levantarão para a vida eterna. A escolha é minha. A escolha é sua. Você quer passar por juízo para a vida eterna ou para a morte eterna? Aqui tudo tem fim, igreja. Aguenta firme. Tudo tem fim. Vamos louvar o Senhor nesse momento. Enquanto isso, queria convidar o irmão Davi a vir aqui na frente.